Olá, amigos de Gospel de toda a região, grande abraço a todos, bom dia. Estamos chegando, iniciando pela Clube 106,5 FM de Gospel, mais uma edição do Panorama Esportivo. Notícias locais que rolam pelo Brasil e pelo mundo afora. Tudo isso e muito mais, vocês conferem conosco hoje, 22 de março de 2022, terça-feira. Panorama Esportivo contando com um oferecimento de Gráfica Palos e Nelsinho Calhas. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação, contradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Gospel e o Panorama Esportivo. Rafael Zayat, tudo bem? Bom dia. Fala, João Augusto, bom dia a todos os amigos ouvintes do Panorama Esportivo. Depois de uma grande férias, estou de volta, hein? Mentira, não estava de férias não. Ontem pegou firme no cabo do Guatambu, né? Era 7. Na final, o chefe, o dia inteiro aí no lado do cabo da enxada. Pois João. Não tem tempo ruim. O trem tá feio. Mas vai. O dia tinha que ter 48 horas, não podia ter só 24. Esse é o problema. Marcos Salomão, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, amigos da bancada. Bom dia aos ouvintes do Panorama Esportivo e da Rádio Clube. Luísio Coelho, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia aos companheiros de bancada, em especial aos ouvintes do Panorama Esportivo e de todos os ouvintes da Clube FM. Bom, bora começar o Panorama Esportivo de hoje, começando com o assunto local, João Augusto. O que temos de esporte local? Atenção para esta convocação da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. A diretoria de esportes, claro, vem convocá-lo para o arbitrão e retirada das fichas de inscrições para o Campeonato Comercial e Industrial de Futsal, nas categorias sub-9, 11, 13, 15 e categoria adulto. Atenção, a reunião será amanhã, quarta-feira, 23 de março, às 18 horas, no Teatro Municipal. Cada equipe poderá ser representada por até 2 responsáveis. Nesse arbitral será debatido assuntos pertinentes e de interesse das equipes em relação ao modo, sistema de disputa, regulamento, entre outros. Aí, senhores representantes, responsáveis das equipes, sua presença é fundamental aí para essa reunião, para esse arbitral. Murilo Charalo Galante, diretor de esporte, Marco Antônio Saia de Castro, leiteria, coordenador esportivo. Então tá aí, amanhã, quarta-feira, 18 horas, no Teatro Municipal. É importantíssimo, senhores responsáveis, como está falando aqui, estarem presentes na reunião. Fala a reunião para discutir, para trocar ideia, para dar seu palpite, dar a sua opinião, porque tem muitos dirigentes que não comparecem na reunião, depois fica criticando, fica falando, assim era melhor, por que não foi lá? Por que não chegou na reunião, no dia marcado? Então é o momento de irem na reunião, discutirem, dar o seu palpite, como nós falamos, assim é melhor, assim fica mais fácil, assim não fica bom, assim facilita para todo mundo. Então é desse jeito, gente, porque tem muitos dirigentes que não comparecem, depois fica falando besteira aí. Então é o momento de participar da reunião desse arbitral amanhã, quarta-feira, às 18 horas, no Teatro Municipal, em relação ao Campeonato Comercial e Industrial de Futsal. Dando sequência, resultado do jogo treino do Master Clube da Vila Campanha. A equipe de colete azul bateu a equipe do colete verde por 3-1. Gols do colete azul, o Belê e o Juninho, descontando para o verde, o Flor. O colete azul jogou e venceu aí com o Nenê, Paulo Sérgio, Marquinho Calçados, Laércio, Luizinho, Xande, Juninho, Laércio, PM, Mucuta, Peinha e Belê. Entraram no segundo tempo Marquinho, Paulinho Barbeiro, Eduardo Aguinaldinho e Lourival. A equipe do Verde, jogou aí com Derlei, Silvio, Jaime, Maurão, Pileco, Flor, Sidival, Mauro Garcia, Carecão, Topete e Pedro Borges. Entraram no segundo tempo Louco, Paulinho Beltrão, Edi, Bodão, Zé Quirela, Zé Imbormar, Betão e Chapolin. Treinador Ricardo Antônio Plástico, nosso conhecido Caçapava. Árbitro foi o Pardal e o colaborador, como sempre, o Rafael, conhecido aí também como Rafa. Só passando aí, dar mais uma pincelada nos resultados de ontem,
que aconteceram no final de semana, no Guaxupé Country Club, isso já no início da semana, pelo 50, venceu o Beira Rio, lá de Guaranésia, por 6-2. O Buju, pela categoria adulto, bateu o Sport Limeira por 2-1. O Jardim Ormenda venceu o Bombas Futebol Clube, lá de Moçambique, do Tales, por 3-2. A OAB Unidos da região venceu o Jacuí por 2-1, jogando lá em Jacuí. Pela Mogiana, 40, Mogiana perdeu para o Cruzeirinho de Monte Santo por 3-2. 50, Mogiana perdeu para o Iala Esporte Clube de Guaranésia por 2-0. Jogos realizados aqui no campo do Mogiana. O Águia Negra perdeu para o 27 Temperativa por 4-0. Juventude de Arceburgo empatando em 2-2 com o Paulo Esporte de Guaranésia, aí do Seu Coelho. Tá, Rafael, olha que nós tínhamos aí por enquanto de notícias locais, regional também aí da município da região. Ô João, aproveitando então, eu tenho uma boa e uma ruim para passar para vocês aqui. Qual que vocês querem primeiro? Fala, Marcão. A ruim. A ruim? Então vai, vou falar a ruim. Sempre é ruim primeiro, porque a boa ameniza um pouco, né? Ah não, deixa eu fazer o contrário, posso? Então faz. Vamos lá então. Deixa eu fazer, vou falar primeiro a boa. E a boa é justamente que a base vem forte. Sub-20 começará no dia 14/5 e terá a primeira fase disputada em turno único. Os 8 melhores classificados avançam e jogam as quartas de final, semifinal e as finais, todas ida e volta. Os clubes participantes do Campeonato Mineiro Sub-20 são América Futebol Clube, América de Teófilo Otoni, Araguari Atlético Clube, Associação Desportiva Internacional de Minas, Associação Atlética Caldense, Atletique Clube Esportes, Atlético Clube de Três Corações, Betim Futebol, Betis Futebol Clube, Boston City, Clube Atlético Mineiro, Clube Atlético Serraniense, Coimbra Esporte Clube, Cruzeiro Esporte Clube, Esporte Clube Futebol, Ipatinga Futebol Clube, Minas Boca Futebol Limitada, Santa Ritense Futebol Clube e Uberlândia Futebol Clube. A boa é que o Campeonato Mineiro, aí o Sub-20 já tá aí. A ruim é que, você escutou eu falar o nome da Sociedade Esportiva Guaxupé? É que eu ia perguntar, cadê a esportiva? Mas nem tudo está perdido, Marcos Salomão. Nós falamos do Sub-20. Aloysio Coelho, temos também o Sub-15 e Sub-17. Já nas categorias Sub-15 e Sub-17, a competição começa no dia 16/4, menos de um mês para o início da competição. Segue o mesmo roteiro, tendo quarta, semifinal e final em jogo de ida e volta. As equipes participantes do Sub-15 e 17. América Futebol Clube, Associação Desportiva Internacional de Minas, Associação Esportiva Dinamo Esporte Clube, Atletique Clube de Esportes, Atlético Clube de Três Corações, Betim Futebol, Boston City, Clube Atlético Mineiro, Cruzeiro Esporte Clube, Esporte Clube Futebol, Funorte Esporte Clube, Inter de São Gotardo, Minas Boca Futebol Clube, Santa Ritense Futebol Clube e Varginha Futebol Clube. Sentiu falta de alguém, Coelho? Ué, eu acho que essa relação tá errada. Tá faltando alguém aqui? Ah, claro. Quem? E a nossa querida Sociedade Esportiva Guaxupé? João Augusto de Souza. Cadê a esportiva? Ninguém sabe, ninguém viu. Olha, Rafael, é triste, né? Mais uma vez, nas categorias de base, você disse quantas equipes tem aí, gente, das Minas Gerais, e essa falta aí, aí dos Tigres de Minas, falta da Sociedade Esportiva Guaxupé, não disputando essas competições. É difícil, né? O torcedor fica bastante triste, fica chateado com esse momento. Poderia estar disputando alguma dessas duas competições, ou as próprias duas competições, né? Mas infelizmente não está disputando. Não sei se faltou algum interesse, alguma força de vontade, ou querer fazer, querer chegar, enfim. Não sei se também, Rafael, você pode até me ajudar, se as categorias de base envolvem aquele problema de situação de dívida da federação, de problema trabalhista, isso é a minha dúvida, você entendeu? Mas se caso não tem nada a ver uma coisa com a outra, poderia estar disputando aí essas categorias de base. Olha quantos bons times que estão disputando, tá alinhado, tá pronto, tá preparado. Infelizmente, então a esportiva não está. Você está questionando por que não tem acontecido. Na verdade, esse questionamento, eu acho que o ponto de partida dele é porque sempre que falamos de Sociedade Esportiva Guaxupé, a diretoria que está manifestou que
teria um foco diferenciado para a categoria de base, que a base seria exemplar, que teria que começar na categoria de base, que o ano passado assumiram os compromissos, mas não deu, que esse ano teríamos tudo isso. E mais uma vez, não teremos. Pelo que a gente viu aqui, já está fechado. Agora, a única coisa que resta para a Esportiva de Guaxupé esse ano seria jogar o Campeonato Mineiro profissional. Agora, se não conseguiu organizar a base, vai conseguir o profissional? É isso que eu queria falar. O nome já diz tudo, base. Você não faz nada sem ter base. E a base dentro do futebol é onde gera realmente resultados, onde se descobre um craque, depois é vendido. A base é a que dá a sustentação para o que vem para cima. Agora, começar é o contrário, é como se você estivesse construindo uma casa de cima para baixo. Qual que é a sustentação? Você deixa de investir na base, de cuidar da base para cuidar do profissional? Mas, Coelho, o que eu questiono aqui é porque por nós teríamos o profissional, sim. Aí o que a gente falou. Só que aí, o ano passado, inclusive, manifestaram que teria uma facilidade muito grande pelo número de jogadores que eles têm na mão de fazer a categoria de base. Então a gente, mais uma vez, pontuou que poderia vingar, pelo menos a início de trabalho com categoria de base para depois vir no profissional. Não aconteceu. Mas de então, novo. Rafael, porque, por exemplo, os campeonatos da base é onde você começa a preparar a equipe, começa a criar o hábito do torcedor estar no campo, tudo isso. E o que acontece? É um torneio mais econômico, mais fácil de lidar, sem muita exigência, tanto de estádio quanto de coisa, mas que funciona e que é extremamente necessário. Não adianta fazer sem estar com essa preocupação, com esse projeto de base. Vai, Marcão. Olha, só que eu sou mais taxativo. Se você não tem capacidade de fazer as coisas, não se comprometa a fazer. É o que eu sempre falei. Eu já vou logo na ferida. Eu acho que a gente, se não tem condições, fala, não tem condições, pronto, acabou. Não tem esse negócio de ficar de nhenhenhen, de mimimi. Não tem condições, para. Não tem que vir falar isso, falar aquilo, deixar disso ou deixar daquilo. Falar, não tenho condições, acabou. E não é feio fazer isso. Não é. Eu acho que Pelo menos a gente não estaria cobrando. Eu acho que é mais bonito ter humildade suficiente de falar assim, ó, oi, meu nome é Rafael, eu faço parte de uma diretoria assim, assim, assado, eu não dei conta de fazer. Estou entregando, está aqui à disposição para ver se tem alguém que esteja disposto. O que eu acho que é inaceitável é ficar há praticamente 2 anos encantando serpente. Mas, Rafael, eu até pedi ajuda sua, essa pendência com a federação, esse rolo, essa dívida, né? Federação, trabalhista, isso na base envolve a não disputar a competição? Envolve, porque é um campeonato que é organizado pela Federação Mineira de Futebol. Então você precisa, no mínimo, chegar lá e falar, ó, eu preciso acertar a dívida, eu preciso negociar. O fato é que nem isso foi feito. Então, assim, é muito triste a gente, mais uma vez, discutindo o mesmo assunto, batendo na mesma tecla. Inclusive, chamamos o Florindo, presidente do Conselho Deliberativo, para vir aqui, que eu quero que ele fale um pouco mais a respeito. E mais uma vez, ó, a gente tem várias participações de amigos ouvintes. O Filipão mandou pra gente assim, ó. Opa, a Esportiva eu sei onde está. Está no site do Milton Neves, na seção Que Fim Levou. Se a base é o foco, mais um ano fora do Mineiro. É extremamente lamentável. Por sua vez, a gente tem uma participação aqui também do nosso amigo, o Robinho mandou. E foi a base que sempre foi priorizada e sempre foi falado. Ou seja, estamos chovendo no molhado. A princípio, sub-15 e 17 não tem nem custo com arbitragem. Ou seja, facilitaria ainda mais para a gente realmente colocar um projeto em campo, realmente fazer um projeto inicial para falar, pô, tem uma galera do sub-17 que é boa. Já vamos ver se a gente consegue organizar, colocar alguns nomes para o sub-20, alguma coisa do tipo. Mas, mais uma vez, estamos aqui vendo a banda passar, Marcão. Como dizia minha afinada mãe, Rafael, a gente só não dá jeito pra morte. Porque nesse mundo, para tudo dá jeito. Eu acho que falta, eu não sei se é capacidade ou falta interesse em fazer as categorias de base realmente da Esportiva de Guaxupé. Mas peraí, se não, sempre foi falado que priorizaria a categoria de base, agora falta interesse para poder colocar em campo categoria de base. O que estão preocupados então em fazer lá, João Augusto? Olha, Rafael, é que nós falamos. Tá esse disco que me diz que está fazendo, está trabalhando, tem garotos. Mas cadê o trabalho? Então, justamente. Agora veja bem, Rafael,
A expectativa do torcedor, do Alviverde, do torcedor dos Tigres de Minas, é claro, a base é bacana, os campeonatos da base, que você pega o garoto já visando o profissional. Agora, a segunda divisão mineira, no caso que a Esportiva disputaria, ela tem seu início já no segundo semestre, você entendeu? Exato. Praticamente paralelo com aí o módulo 2 que começa um pouco antes. Eu quero queimar minha língua. Eu juro por Deus, eu quero vir aqui e bater palma, falar parabéns, organizaram. E conseguiu montar um time para a segunda divisão. Agora o problema é que a gente fica vendo, e não passa tá dia, nada. Entra dia, fecha dia, abre dia e não acontece nada. Nada. E o que é pior, né? A gente tem a informação, anima com essas informações, vem aqui, passa para o público, passa para o torcedor, e depois as coisas não acontecem. Você fica aqui com cara de tacho, né? Agora, falar o quê, por quê, e as pessoas que deveriam estar aqui falando, se posicionando, o porquê das coisas, não aparecem. É igual o Rafael falou, eu quero queimar minha língua. Mas se não conseguiram fazer uma categoria de base, vai conseguir fazer um profissional? E detalhe, eu tenho gravação, inclusive, se a presidente se sentir ofendida com isso, coloca os microfones à disposição por um direito de resposta. Mas ela veio aqui, inclusive manifestou que ela tinha muitos jogadores da base do projeto dela, que poderia trazer todo mundo para cá, que ela tinha uma doação de $10 mil, que poderia bancar isso, que ela tinha... E não sou eu que estou falando, eu tenho gravação. E tenho todas as gravações, inclusive está disponível nas nossas redes sociais. Então, assim, a gente fica de mentiroso realmente. Mais uma vez, Campeonato Mineiro vai passando e a gente observando sem fazer absolutamente nada. É lamentável para a história da Sociedade Esportiva Guaxupé, por tudo que ela representa para o cidadão guaxupeano, por tudo que ela representa. Quando a gente começou a mexer recentemente nas possibilidades de volta, a cidade parece que começou a realmente respirar isso. Vai voltar e vai ser assim, vai ser assado. Mas, mais uma vez, morremos na praia. E a gente na rua, Rafael, muita gente pergunta pra gente, né, João, né, Coelho? E a Esportiva, como é que vai? Vai voltar, não vai? Falar, a gente não sabe ainda nada a aparecer. E o triste disso, que quando você fala realmente a verdade, o que está acontecendo, as pessoas que deveriam estar aqui pondo a cara para bater, para mostrar, né? Mostrar a cara, se sente ofendida. Foi o que aconteceu. Tá falando, fazem ameaças, fazem um monte de coisa, mas não resolve, não cumpre o que foi definido, o que foi assumido. O que prometeram. Prometeu e assumiu de fazer. Então, é lamentável, lamentável. Bom, é triste esse tipo de coisa. Uma observação aqui, inclusive a gente recebeu uma mensagem do amigo ouvinte que disse que, as equipes têm que pagar a taxa de arbitragem sim, porém é mais em conta, bem mais em conta. Aí aquela história, né, gente? Se você não dá conta, vamos passar o boné aí, porque não tem como ficar esperando o quê? Esperar 4 anos para acontecer o quê? Nada? É isso? É penoso, né? Infelizmente, a Sociedade Esportiva Guaxupé está cada vez num buraco mais profundo ainda, sem ação, sem nada. Duro, hein? O presbítero Leandro mandou aqui, bom dia, nossa e tanta gente que diz que ama a Esportiva, mas ninguém quer pôr pra frente, é uma vergonha. Mensagem do presbítero Leandro. Por sua vez, o Diego mandou aqui, mais uma vez, nós fomos iludidos, Sociedade Esportiva Guaxupé não sai do papel tem tempo. Mensagem do Diego. A mensagem do Carlos também aqui pra gente, que eu achei bem legal a mensagem dele. Pessoal, sabe quanto a Esportiva vai voltar? Quando parar com o amadorismo. E de fato, só que para parar com o amadorismo a gente precisa o quê? Precisa mandar uns 3 degraus para trás para andar para frente. Do jeito que tá indo, vocês conseguem ver sair desse amadorismo mas não tem campo, mas não tem isso. Peraí, nós estamos falando de 1 ano e meio de trabalho, quase mais de 1 ano de trabalho, e não resolveu coisas básicas. Então fica aqui nossa crítica, nosso protesto, porque para mim não é válido. Não é válido, não me representa, pelo fato justamente de o tanto que a gente gosta, não parece que é recíproco do pessoal lá. Rápido intervalo comercial, já voltamos com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube.
A imagem da sua empresa merece o melhor cuidado. E a Gráfica Palos tem as melhores ferramentas para garantir os melhores resultados. Panfletos, cartazes, etiquetas térmicas para balanças, cartões de visita, convites, envelopes, etiquetas e sacolas com a melhor qualidade e menor preço da região. Na hora de impressionar, fale com o pessoal da Gráfica Palos. Solicite seu orçamento e tenha a certeza do melhor preço. Gráfica Palos. Fone 3551-4054 e o WhatsApp 98862-6514. A Globo Magazine chegou com tudo em Guaxupé e tem promoções incríveis de inauguração. Havaiana original por apenas R$19,90. Tênis Mizuno de 329 por R$199. Você encontra também moda fitness e casual com preços arrasadores. Além disso, parcelamento em até 10 vezes no cartão. Corre pra Globo Magazine, agora em Guaxupé. Rua Pereira do Nascimento, ao lado do Bradesco. Atenção comerciante, atenção dona de casa, você quer fazer economia? Olha as ofertas do Mineirão aí. Acém bovino, peça o pedaço quilo 24,80. Contra filé bovino porcionado no A quilo 39,80. Filé de peito de frango congelado Avivar 1 quilo 14,80. Ofertas válidas até 23 de março. Mineirão Atacarejo, mais perto, mais barato. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Clube FM, uma emissora da organização Nabi Zayat. 74 anos. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Bem, tá aí, Panorama Esportivo pela FM de Guaxupé, Clube de FM de Guaxupé. Deu uma pipocada, hein, João? Vamos lá, continuando com o Panorama Esportivo. Bora falar de Campeonato Mineiro. Temos hoje o início da semifinal. Tá aí, a bola rola, né? Logo mais, nessa terça-feira, às 20h30, no Mineirão, o Cruzeiro jogando com o Atlético Clube de São João del Rei. Vale dizer que são 2 jogos, né? Jogo de ida hoje e jogo da volta aí no final de semana. E o Cruzeiro, que como ficou com a campanha inferior ao Atlético, tem a desvantagem. A vantagem é do Atlético. 2 empates classifica o Atlético, que por sua vez jogou muito bem a competição na primeira fase. Tem favorito, Coelho? Difícil, porque hoje, se você pensar por campanha, o Atlético foi melhor. Agora, já é uma semifinal, já é uma disputa de vaga para a final. Agora, o Atlético está muito bem preparado e o outro fato disso que pode ser prejudicial, eu acredito que o Atlético pensou um pouco mais do lado financeiro. Então, ele fez a solicitação da transferência do jogo para o Mineirão. O mando de campo era dele. Então, isso aí pode repercutir, pode... A mesma coisa que a Caldense fez também, né? Amanhã a Caldense joga o primeiro jogo contra o Galo no Mineirão também. O que a gente fica triste é exatamente por isso, porque os times que poderiam estar aí brigando, lutando dentro dos seus domínios por um melhor resultado, vai jogar na casa do adversário contra a torcida do adversário, enfim, com todos os benefícios para a equipe grande. Ô Marcão, Cruzeiro deve ir a campo com Rafael Cabral, Eduardo Brock e Oliveira na zaga, Rômulo e Rafael Santos nas laterais. William Oliveira como primeiro volante, depois meio campo com João Paulo, Fernando Canecim, Vitor Roque e Vagninho e na frente isolado o Edu. Ou seja, tática 4-1-4-1 do Pesolano. Os jogadores que podem mais desequilibrar aí é o Vagninho e o Vitor Roque, né? Mas a bola tem que chegar neles. Eles são artilheiros, são rápidos, como diz o João, são quebrador de linha. E o Cruzeiro é favorito para mim, na minha opinião, o Cruzeiro é favorito. Agora, João, do outro lado você tem o técnico Roger Silva, ex-jogador, conhece bem decisões, e ele disse numa declaração ontem para a Rádio Itatiaia que o Atlético pode surpreender sim, que não pode entrar
como um franco atirador. Você concorda com o Roger Silva? Claro, Rafael. Veja bem, se a gente analisar, a campanha que fez essa equipe lá de São João del Rei, através do seu treinador Roger Silva, é cobra criada, é vivido, é rodado. Você pode ter certeza que ele já estudou todinha essa equipe do Cruzeiro. Ele sabe quais os pontos falhos, porque o Cruzeiro tem, gente. E no primeiro jogo... Tem ponto ruim. Na primeira fase foi complicado o jogo, hein? Sim. O Cruzeiro ganhou de 1-0 com muita dificuldade. Então eu vejo aqui, o Cruzeiro, gente, o Cruzeiro precisa, os cruzeirenses aí, o Cruzeiro precisa fazer o resultado hoje. Ele tem a necessidade de fazer um bom jogo hoje e vencer essa equipe do Atlético, porque a volta é lá em São João del Rei. E lá é difícil. Não. Ela mudou pro Mineirão. Já está no Mineirão também? Já. Então, veja bem, então essa notícia foi agora? Os 4 jogos serão no Mineirão. Essa notícia foi agora? Não, já tinha saído. Inclusive a Caldense marcou de amanhã no Mineirão. Os 2 jogos de volta, um no sábado, outro no domingo, os 2 no Mineirão. Tudo acontece no Mineirão então, nessa eu até entendo assim que aí, com seriedade, eu estou acreditando que esse Atlético vai dar trabalho, porque mesmo nos 2 jogos tendo no Mineirão. Apesar de eu não concordar, nem com a Caldense, nem com o Atlético Clube, que desfez dos seus torcedores, entendeu? Mas é outra situação, entra dinheiro. Então, mas esse questionamento eu quero jogar. Marcão, por exemplo, a Caldense e o Atlético preocuparam mais em encher o bolso do que tentar levar um placar favorável jogando em casa. É válido essa estratégia, levando em conta que tem uma superioridade muito grande o time, no caso o Atlético Mineiro e Cruzeiro, ou não? Tinha que jogar nos seus domínios? Na minha opinião, tinha que jogar nos seus domínios. Mas já que eles partiram para o lado financeiro, que é melhor para eles, agora é partir para a zebra. Eles vão tentar o tudo ou nada para ver se chega na final. Mas para mim, não chega. Vai dar Cruzeiro e Atlético na final. Infelizmente, mandaram os 4 jogos para o Mineirão e os 2 considerados, né, entre aspas, pequenos, que é o Atlético e a Caldense, não vai classificar para a final. Agora, a gente tem um porém também com ele. O Atlético, talvez jogando em São João del Rei, ou a própria Caldense jogando aqui no Ronaldão, em Poços de Caldas, poderiam surpreender. E aí a gente pensa o quê? Que o prêmio do Mineiro para os 2 finalistas é muito superior. Às vezes você evita apostar para tentar algo que ele passa na mão do que 2 voando. Exatamente, mas só que tem um detalhe aí. Por exemplo, o Atlético é clube de empresário, já é uma SAF. Então, eles têm toda uma programação financeira, administrativa e tudo mais. Agora, a Caldense não acredito tanto, porque no último jogo, como eu havia falado, no espaço aí de 15 dias, ela vai jogar 3 vezes contra o Atlético. Então, ela não tem time por time, no papel, o Atlético é extremamente superior, não tem condição. Agora, o Atlético, com relação ao Cruzeiro, pode sim surpreender. O Atlético é um time que está redondinho, tem jogadores experientes, e o Cruzeiro está começando a sair. Tanto é que jogou com time reserva, tudo bem, mas perdeu para um time que estava ameaçado de rebaixamento. Então, o Cruzeiro tem que ficar muito preocupado e realmente desdobrar em campo, porque senão ele pode ter uma grande surpresa. Bom, o Troféu em Confidência, as semifinais acontecem a partir de amanhã, onde traremos mais detalhes. Mas, rapidamente aqui, João Augusto, para você, dos 4 times, Tombense, América, Democrata e Vila Nova, o América é o grande favorito, mesmo que a gente já sabe que vai entrar com time alternativo? Olha, time alternativo, time B, eu não posso acreditar que o América é favorito. O Vila Nova faz uma campanha boa, o Democrata campanha regular, e o Tombense, mesmo não indo bem no Campeonato Mineiro, mas é uma potência, é forte essa equipe. E para você, quem é o favorito então? O time alternativo do América ou qualquer um dos outros 3? Não, eu ainda considero aí o time alternativo do América com um potencial acima desses outros 3 aí, mas é difícil. Tombense, Vila Nova, Democrata, mas eu acredito que o América está na frente. Marcão, para você. América é totalmente favorita a ganhar esse é tipo de um torneio, né? Porque aí um torneio em confidência, né? O América, mesmo com o time alternativo, é favorito. Concorda com eles, Coelho? Eu concordo, mas eu acho que tem a sombra aí do Vila Nova. E outra coisa, o Tombense é um time experiente em torneios de tiro curto. Eles sabem organizar o time, tanto é que está bem na Copa do Brasil, já passou para a 3ª fase, né? Então, realmente é uma equipe também administrada por investidores,
de empresário, inclusive, tem um elenco forte, ele pode surpreender, mas o grande não, o favoritismo que pode existir aqui cai totalmente em cima do América. Para fechar o Campeonato Mineiro, João Augusto, quanto fica o jogo de hoje entre Cruzeiro contra Atlético? Só mais um detalhe em cima do Confidência, Rafael. O campeão do troféu Confidência, ele vai disputar a Recopa Mineira. O campeão da Recopa Mineira, ele tem vaga garantida na Copa do Brasil dessa temporada. Agora, próxima temporada. Quanto aí ao Cruzeiro e Atlético Clube, o Atlético vem bem, mas eu vou acreditar e confiar que o Cruzeiro pode vencer esse primeiro jogo 2-1. Coelho, quanto? Eu acho que vai dar os 2-1, mas para o Atlético. Marcão. 3-0 pro Cruzeiro. Eu também estou confiante no Atlético hoje. Eu acho que era meu resultado também, 2-1 por Atlético, tendo em vista que os últimos jogos que eu vi do time jogou muita bola. Muito, o time tá redondinho. Rápido intervalo comercial e já voltamos para falar de Campeonato Paulista e Campeonato Carioca. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. A imagem da sua empresa merece o melhor cuidado. E a Gráfica Palos tem as melhores ferramentas para garantir os melhores resultados. Panfletos, cartazes, etiquetas térmicas para balanças, cartões de visita, convites, envelopes, etiquetas e sacolas com a melhor qualidade e menor preço da região. Na hora de impressionar, fale com o pessoal da Gráfica Palos. Solicite seu orçamento e tenha a certeza do melhor preço. Gráfica Palos. Fone 3551-4054 e o WhatsApp 98862-6514. Clube FM, 74 anos de sucesso no seu rádio. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Simbora falar então de Campeonato Carioca. Tivemos ontem o segundo jogo válido pela semifinal do Cariocão, João Augusto. Tá aí o jogo, né? O Botafogo e Fluminense. O Fluminense aí batendo o Botafogo por 1-0, gol de Arias. Um primeiro tempo muito bom do Botafogo, péssimo segundo tempo, enquanto que o Fluminense fez um bom segundo tempo. Enfim, o Fluminense, no geral, de ponta a ponta, foi melhor que a equipe do Botafogo, mereceu esse placar de 1-0. Aí agora tem o jogo da volta, né? No final de semana, mas tá aí Fluminense, merecido o resultado, magro, curto, mas saiu na frente. Com o resultado, Coelho, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim se classifica para a próxima fase, no caso para a final do Campeonato Carioca. Dá para cravar que está sacramentado ou não? Eu acredito que sim. Ontem eu até sugeri um resultado aqui no empate de 1-1, que o Botafogo iria realmente tentar alguma coisa nesse primeiro jogo para inverter essa vantagem. Mas não foi o que ocorreu. O Fluminense também não foi um time fazendo uma grande partida. Ele deu pro gasto, fez 1-0, segurou nesse 1-0. O Fluminense sentiu a eliminação da Libertadores? Com certeza. Eu falei isso ontem também, que esse resultado pudesse ser marcado pela a forma com que o Fluminense entraria em campo com o resultado da Libertadores. Ô Marcão, do jogo de ontem, o Fluminense foi extremamente superior, jogou pro gasto. Como você avalia a partida? Isso a gente está falando dentro das 4 linhas. Eu assisti o jogo completo, Rafael, e eu vou falar para você, o Botafogo terminou o primeiro tempo melhor que o Fluminense, voltou pro segundo tempo melhor que o Fluminense. Já eu esqueci o nome do goleiro do Fluminense.
que fez uma defesa espetacular, Marcos Felipe, a queima-roupa, que senão o Botafogo abriria o placar. O jogo foi totalmente equilibrado, só que o Fluminense aproveitou mais as oportunidades que teve, conseguiu fazer um gol. E aí terminou no 1-0, mas na minha opinião o placar foi injusto. Então você Eu acho que o placar de 1-1 seria mais resultado, seria mais justo. E no caso, você acha que esse jogo já está decidido? O adversário do Flamengo na final ou não? Eu já tinha cantado a bola que ia ser Flamengo e Fluminense na final. Vai ser muito difícil o Botafogo ganhar do Fluminense por uma diferença de 2 gols. Concorda, João? Questionado. Não, claro, o Fluminense aí tá soberano, né? Para passar aí para outra fase. O Abel Braga muito questionado pelos torcedores. Eu vou do lado do torcedor, castigando o treinador do Fluminense e está insistindo com o Ganso. É isso, é aquilo, gente, o Ganso já está na hora de parar de jogar bola. Mas o Ganso parece que está com uma perna mais curta que a outra. Você não acha que ele estava fazendo alguns jogos bons na reta final do estadual, na Libertadores? É aquele jogador que tem que jogar em função dele. Tem técnica, tem qualidade, é aquele jogador que enfia uma bola entre os zagueiros, tem uma técnica muito refinada, muito apurada. Então, mas se ele tem essa técnica, por que não apostar nele? Falta brilho, falta um pouco de vontade do Ganso, que bola. Mas, João, ele estava no banco, ele entrou no segundo tempo ele entrou, quer dizer, você vê que ele é opção no Fluminense, e ele não tem os toques lá, que é brincadeira também, né? Mas é jogador sem vontade. É jogador sem tesão no Fluminense hoje. Engraçado, eu tive uma percepção um pouco diferente da sua, porque assim, nos primeiros jogos que o Ganso começou a ter oportunidade, eu achei que ele entrou bem, ele representou bem, tanto é que ele chegou a jogar até de titular. Eu também concordo com você. Ele vem de uma contusão mais séria. E eu acho que o Abel está fazendo um trabalho emocional com ele muito bom. E ele melhorou muito em relação às outras etapas, às outras fases dele no próprio Fluminense. Na minha opinião, o Ganso tinha que pagar para jogar no meu time. Ô, louco. Não, a bolinha dele, gente, tá jogando com um nome no Fluminense. Mas você sabe que ele foi, no tempo que ele passou no São Paulo, ele foi o cara que deu mais assistência no futebol? Rafael, depois que o Ganso, essa é a minha opinião, depois que o Ganso fez aquelas punhadas de cirurgias, fez uma, fez outra, enfim, e que deixou o Santos futebol. Ele não jogou mais bola, gente. Eu acho que aquele 2016 ele jogou muita bola no São Paulo, João. E ele caberia como titular nessa equipe do Fluminense, tranquilo, se ele estivesse em boa forma, em condições e confiança para jogar. Você pergunta, Marcão, para 10 torcedores do Fluminense, 9 não acha de acordo o Ganso no Fluminense, onde o Abel foi questionado, foi utilizado por torcedores. Ele tem jogo para jogar nesse time do Fluminense, sim. Na minha opinião, tem. Agora Rafael. Ele é um meia que já está em extinção no futebol brasileiro. Não tem. O 10 clássico não existe. O 10 não tem. Agora, o Abel Braga tem que se virar, porque essa eliminação aí da Libertadores da América castigou muito, principalmente ele, o seu Abel, que é ele que colocou o time em campo, ele que montou o time, ele que colocou o time para jogar. E a pressão em cima do Abel, gente, é muito grande. Tem que passar e brigar com igualdade com o Flamengo na final. Pois é, vamos aguardar para ver o que vai dar. Bom, falando agora de Campeonato Paulista, antes da gente entrar no jogo do São Paulo e tudo mais, a gente tem a abertura das quartas de final hoje. Vamos aos jogos e as datas dos 4 confrontos, João Augusto. Tá aí, hoje, nesta terça-feira, no Morumbi, São Paulo e São Bernardo, jogo marcado para as 20h30. E amanhã, na continuidade da rodada da semifinal, o Palmeiras recebe o Ituano às 21h35. Amanhã também, às 19h30, né? Creio eu. 19 horas. 19 horas, Bragantino recebe o Santo André. Também na quinta-feira, 19 horas, na Neoquímica Arena, lá em São Paulo, o Corinthians recebe o Bugre de Campinas, o Guarani. Eu tenho uma discussão para colocar em pauta aqui, desses 4 jogos válidos pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Qual tem o adversário mais difícil? Corinthians, São Paulo, Palmeiras ou Bragantino? Começa com você, Marcão. Olha, Rafael, eu acho que o jogo mais difícil aqui para os grandes é o do São Paulo. São Paulo e São Bernardo, na minha opinião. São Bernardo vem jogando redondinho, cara, vai dar trabalho pro São Paulo. Mas caiu um pouco de produção também nessa reta final. Mas cada jogo tem sua história. Pra você, Coelho, dos 4 aqui, qual que tem o confronto mais difícil? É o Palmeiras. Você acha que o jogo do Palmeiras é mais difícil? Sim.
Ituano vem muito bem. Por que você apontaria o Palmeiras? Tá certo que vai jogar no Allianz Parque, mas eu vejo que o Ituano é uma equipe muito bem organizada e tem muita organização fora do campo, na administração. É um trabalho sério feito pelo o Juninho Paulista, e ele vai dar trabalho. Tanto é que ele fez uma campanha, fechou a classificação com 19 pontos. É o quinto melhor no geral. É o quinto melhor no geral. Eu vejo com muita dificuldade. E também eu acredito que o Guarani pode surpreender. Guarani, você Guarani. acredita? João, pra você, qual é o jogo mais difícil desses 4 aí dos adversários do Paulista? Hoje, daqui a pouco, no Morumbi, São Bernardo. Veja bem, técnico de São Bernardo, Rafael, vamos recordar um pouquinho lá atrás. Aqui em Guaxupé teve aí 2 edições, né? Da Taça BH. E o Márcio Zanardi teve conosco aqui no Panorama Esportivo. Ele veio aqui com o Corinthians. Hoje é o treinador aí do São Bernardo. Ele foi muito objetivo na sua fala, enfim, dizendo que, é claro, respeita muito o São Paulo, mas o São Bernardo, gente, tem um time, o trio ofensivo do São Bernardo é complicado. Vai aí levantar fumaça na defensiva do São Paulo. Você pega aqui Paulinho e Mocelin, do lado direito, tem o Silvinho abrindo do outro lado e o Davô, mais centralizado. Gente, esse trio ofensivo, ele é muito bom do São Bernardo. E o Márcio Zanardi, ele de forma alguma, ele está falando, ele, claro, respeita o São Paulo, mas o São Bernardo vai com tudo para cima do São Paulo. O confronto mais fácil, todo mundo concorda que é o do Bragantino, que encara o Santo André? Concordo. Para você, Marcão? Dependendo do que tá aqui, eu não vou dizer que é mais assim, confronto assim, mais pro Bragantino vencer? Exato. É complicado, hein? Mas pelos jogos aqui, eu acho que é um jogo mais fácil. Coelho concordou, Marcão também. João Augusto, você também concorda? Olha, eu acho que o Bragantino vai perder pro Santo André. Não, tô brincando. O Bragantino tem muito mais time que o Santo André. Apesar de que o Santo André deixou para crescer praticamente no final dessa primeira parte do Paulistão. Mas o Bragantino, eu diria assim, que tem aí, tá com a faca, a marmelada, o queijo, tudo na mão. Se for levar em consideração a classificação geral, o pior classificado foi o Guarani. O Guarani classificou com 14 pontos, enquanto o Santo André classificou com 15. Agora, tem também a questão do grupo, né? O grupo do Santo André estava mais complicado. Tinha Bragantino, tinha Santos, tinha a própria Ponte. Mas foi o grupo com menos pontuação. Foi. Então, se você vê no grupo, o grupo mais difícil foi o grupo C. Todas as equipes aqui que participaram do grupo C estariam classificadas em qualquer um desses grupos. Bom, fechou, Coelho. Só alertando, Rafael, que é jogo único, tá? Não tem jogo da volta, não tem, é jogo único, aí decisão empatando aí no tempo de jogo, vai para pênalti. Pois é, isso aí, e não tem vantagem para ninguém, não. E a gente vai falar um pouco mais sobre essas possibilidades, inclusive da próxima fase, logo após o intervalo comercial. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Cuide do seu bem mais precioso, a sua segurança e da sua família em primeiro lugar com a Infotronic Segurança Eletrônica. Monitoramento 24 horas, alarmes, câmeras, cercas elétricas e rastreamento veicular. E mais, adquira o autorrastreamento veicular e tenha vantagens exclusivas para o seu veículo. Infotronic Segurança Eletrônica. Fone 3551-6430 e o WhatsApp 99202-9829. Seja você também Infotronic e garanta mais tranquilidade e segurança para você e sua família. Eu sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. A imagem da sua empresa merece o melhor cuidado e a Gráfica Palos tem as melhores ferramentas para garantir os melhores resultados. Panfletos, cartazes, etiquetas térmicas para balanças, cartões de visita, convites, envelopes, etiquetas e sacolas com a melhor qualidade e menor preço da região. Na hora de impressionar, fale com o pessoal da Gráfica Palos. Solicite seu orçamento e tenha a certeza do melhor preço. Gráfica Palos. Fone 3551-4054 e o WhatsApp 98862-6514.
A Globo Magazine chegou com tudo em Guaxupé e tem promoções incríveis de inauguração. Havaiana original por apenas R$19,90. Tênis Mizuno de 329 por R$199. Você encontra também moda fitness e casual com preços arrasadores. Além disso, parcelamento em até 10 vezes no cartão. Corre pra Globo Magazine, agora em Guaxupé. Rua Pereira do Nascimento, ao lado do Bradesco. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Há 74 anos, liderando a audiência. Clube FM. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Ainda aprofundando sobre Campeonato Paulista, vamos falar agora do primeiro confronto dessas quartas de final, São Paulo e São Bernardo, que acontece hoje às 20h30 no Morumbi. Bom, o São Paulo deve ir a campo, Marcão, com Jandrei no gol, Léo e Diego Costa na zaga, Reinaldo e Rafinha nas laterais, Pablo Maia, Nestor nos dois volantes. Aí, mais uma vez, Igor Gomes, que eu não sei o que acontece, mas ele sempre é titular, e Alisson, e na frente Caleri e Éder. Você acha que o time é isso mesmo ou mudaria alguma peça? Eu não mudaria não, Rafael. Eu acho que tem que ser isso mesmo. O Pablo Maia, que vem numa fase excelente no meio-campo de São Paulo, entrou para não sair mais, hein? Muito bom jogador. O Marcão, pode concluir. O Pablo Maia. E você fala do Igor Gomes, ele tem seus altos e baixos também, mas ele é um bom jogador, Rafael. Eu gosto muito de ver ele em campo. E ele é aquele jogador imprevisível, né? Vira e mexe, ele faz uma jogada louca lá e pode até dar vitória pro São Paulo. Ô Coelho, eu vou dar meu panorama aqui que gostaria que você comentasse a respeito. Primeiro ponto, eu sacaria o Igor Gomes e colocaria o Nicão. Jogador decisivo, reta final de campeonato, para mim, ele tem que estar em campo. A minha segunda alteração, eu tiraria o Éder e colocaria o Rigoni. Agora que ele tá pegando confiança, fazendo gol, eu manteria o cara em campo. Mas eu acho que você leu tudo que eu ia falar aqui e percebeu isso e tomou a frente na palavra, porque era exatamente isso que eu falaria. A entrada do Nicão, um jogador experiente, jogador acostumado à fase semifinal, final, com uma bagagem grande, e o Rigoni, ele é muito bom, eu acho. Estava numa fase de não fazer gol, mas ele é muito superior ao Éder. João Augusto, aí ele coloca, o Rogério Ceni coloca dois homens de área, no caso Caleri e Éder. Talvez vai tentar forçar o chuveirinho, porque pelo que a gente sabe, esses times quando vão jogar com os maiores, acabam fechando a casinha e jogando por uma bola. Você acha que ainda assim, o Éder representou, nos últimos jogos ele tem jogado bem e tudo mais, mas ainda assim, é suficiente para poder substituir o Rigoni? O Rafael, a opção seria o Éder, entrava com o Rigoni. Ou o Luciano. O Luciano que está voltando, eu entraria, o Rigoni, aí entrava com o Luciano e o Caleri. Agora veja bem, quanto aí, o senhor Rafael, o senhor gosta de castigar muito esse moço, o Igor Gomes. O senhor dá muita martelada nesse moço. O senhor pode ter certeza que ele está sendo olhado pelo treinador e o treinador está colocando porque ele está dando conta do recado. Ô, João, e o senhor gosta de castigar o moço. Mas eu vou falar o que o Marcão, ele acabou de questionar aqui. O próprio Marcão já respondeu minha pergunta, meu questionamento. É um cara de altos e baixos. Você está jogando uma semifinal, umas quartas de final, jogo único, não tem vantagem. Você vai apostar num cara que é irregular? Mas numa situação igual essa, joga no cara regular, ué. Eu ainda, Rafael, vou mais além. Eu acho que na falta do Nicão para substituir o Igor Gomes, ainda tem o Patrick. Eu acho que esses dois jogadores... E vou além ainda, tem o Marquinhos. Exato. Que entrou bem nos últimos jogos. Além também, sabe por quê? Dentre as possibilidades que a gente tem, que tem aquele menino Juan.
que entrou bem também. Agora, veja bem, Rafael, o Nicão até hoje já mostrou alguma coisa no São Paulo depois que deixou o João, eu acredito que sim. Igual no último jogo, errou o pênalti, bateu o pênalti mal demais. Só que ele participou aí de 4, 5, 6 gols do São Paulo na temporada. Não. Ainda é pouco se você for pensar o que ele fazia no Atlético Paranaense. Se você for comparar, é pouco. Mas eu acho que ele tá adaptando e assim, não adianta você querer da noite pro dia que vai vir, vai fechar, que não vai. A gente sabe que hoje a realidade do futebol é diferente. Mas tá aí. No momento de decisão, né, já, porque agora é eliminatória. Perdeu, tá fora. Então eu acho que é um jogador mais tarimbado, um jogador que tem mais condição de suportar melhor emocionalmente um jogo desse. Quem tá fora hoje é o Arboleda na seleção, o Moreira na seleção portuguesa de base e o Gabriel Sara, que ainda tá lesionado. De resto, São Paulo tá aí tem todos os jogadores à disposição. Por isso que eu volto a afirmar, eu ainda colocaria ou o Luciano ou o Rigoni no lugar do Éder. Não, eu colocaria já de cara o Luciano. Agora, Rafael, um que vem recuperando o seu futebol, a sua estima, é o Diego Costa. Muito crítico, inclusive eu dei muita pancada no Diego Costa, mas o Rogério Ceni está conseguindo lapidar, pegar todo o seu conteúdo, todo o que tem de bom, né? E vem jogando bem de forma a dupla hoje, aí com o Léo. Então tá aí o São Paulo, mas eu entraria com o Luciano e o Calero na frente. Bom, é uma possibilidade, evidentemente. A questão aqui a gente está falando desse quarteto defensivo aqui. Reinaldo, Léo, Diego Costa e o Rafinha, acho que ninguém questiona, né? Não, sem sombra de dúvida. Não tem outro. Aí você pega os dois volantes, o Nestor tem jogado bem e o Pablo Maia também, então também é inquestionável. É mais esse quarteto ofensivo. Eu tenho gostado muito desse Nestor, do Rodrigo Nestor, porque é um jogador que vem num crescente muito bom. E ele tem hoje uma vantagem muito boa, que ele pega muito bem na bola. Então, chute fora da área. O que chama atenção é que o Luan voltou, mas o Maia está aí como titular absoluto mesmo. O Luan não tendo ritmo de jogo e tudo mais. Ele hoje é banco, gente. E vem até falando aí, o próprio Muricy vem gostando do futebol, do rendimento. Aí do Pablo Maia. Agora, gente, nós estamos falando só de São Paulo e São Bernardo. Vou te falar o time que vai a campo. Você tem aí ou quer que eu falo pra você? Pode falar aqui, eu tenho aqui, mas pode mandar bravo. Alex Alves no gol, um trio de zaga, o Liger, o Joilson e o Matheus Salustiano, o Cristóvão e o Igor Fernandes nas laterais, nas duas alas, né, na verdade, Rodrigo Souza e Vitinho Mesquita no meio, e um trio de ataque com Silvinho, Paulinho Mocelin e o Davó. Joga também na 3-4-3. Esse Liger era um bom zagueiro. Jogou no Bragantino, né? No Bragantino, sabe jogar. Esse Rodrigo Souza jogou em vários clubes, marca bem, tem bom posicionamento. Vitinho é arisco, que é jogador esperto. E o trio ofensivo, Mocelin, Davó e o Silvinho, não é um time bobo não, né? Mas joga no Morumbi, São Paulo tem o apoio do torcedor, apesar que o torcedor não ganha, mas ele ajuda, ele vai para cima. Mas o São Paulo ainda consegue ser favorito. Levando em consideração que tem muita coisa em jogo. Por que eu digo isso? O São Paulo não basta ganhar. Como assim não basta ganhar? O jogo interessante hoje para o São Paulo seria se conseguisse fazer 3 gols ou mais. Porque de diferença, né? Diferença. Por que isso? Hoje, o São Paulo estaria no 3º colocado no geral do Campeonato Paulista. O segundo, o Corinthians. Qual que é a grande diferença de um para o outro? É justamente o saldo de gol, que é o segundo critério de desempate. Que inverte a vantagem. Exatamente. Então o Corinthians hoje tem 2 gols de saldo a mais que o São Paulo. O Corinthians tem 9, enquanto o São Paulo tem 7. A questão é, se o São Paulo consegue fazer um 3-0, alguma coisa, ele mudaria essa vantagem e obrigaria o Corinthians a ter que fazer 2 ou mais. Qual que é a questão? Se o Corinthians ganhasse de 1-0 do Guarani apenas, os dois ficariam totalmente iguais. Mas pelo 3º critério de desempate, que é o gols pró, hoje o São Paulo tem mais. Então automaticamente mudaria o local da semifinal. Ao invés de jogar no Itaquerão, que o São Paulo não ganha, jogaria no Morumbi, que por sua vez o Corinthians também não tem ganho. Eu acho que, eu não sei, mas eu tenho alguma coisinha que o Guarani vai surpreender. Então, São Paulo não precisa se preocupar com gol, não. Será? O Coelho tá lançando a brava aqui, João. Veja bem, gente, esses jogos aqui, como sempre disse o Oswaldo Pascal, já é pau é taco, gente. Não tem brincadeira, não. São Paulo tem, como disse o Rafael, gente, tem que lutar para ganhar bem. Agora, gente, o Corinthians,
bem encaixadinho, nós vamos falar mais nos próximos dias, bem encaixadinho, o Guarani vem crescendo. Tá aí, mas só pode ter que fazer a sua parte. Para você, mas quanto fica? 2-0 São Paulo. 2-0 e igualaria tudo. Mas não seria. Mas o Corinthians não jogou ainda. Eu sei, mas não seria suficiente para passar na frente. Não, eu quero colocar 2-0. Perfeito. O São Paulo que você vira com o resto do. Perfeito, eu só tô contextualizando. 2-0 São Paulo. Coelho, quanto fica? 2-1 São Paulo. Marcão. Olha, Rafael, eu creio que o São Paulo vence assim, mas não de 3 igual todo mundo, o São Paulino tá querendo, mas eu vou falar 1-0 São Paulo. Eu preocupo demais quando vocês três dão um placar favorável pro São Paulo. Nós queremos ver o seu palpite, senhor. 3-0. 3-0? É. Aí vai ficar igual o Corinthians. 3-0 passa. Não, mas o Corinthians vai jogar na quinta-feira. Aí se ganha de 1-0, ainda assim não é suficiente para pegar a segunda colocação. Então o meu placar 2-0 tá bom, São Paulo. Não tá. 2-0 igualaria, mas não. Olha, se vocês analisarem, a partir do momento que o Campeonato Paulista passou a ser disputado nessa forma de chaveamento, de grupos e tudo mais, a gente tem tido sempre surpresas. Os times, o ano passado a Ferroviária surpreendeu, chegou até nos finais. Ele caiu na semi pro São Paulo ano passado. O próprio Ituano já foi, inclusive, campeão. Então, tem que tomar muito cuidado com esses jogos decisivos, porque um descuido, uma bobeirinha dançou o campeonato. Pois é muita coisa em jogo, gente. Sim. Aquela história de Paulistinha ou Paulistão, o Paulistinha é para quem perde, para quem ganha Paulistão. Exatamente. O Campeonato Paulista, nos estaduais, eu tinha que ter essa tese que é o mais forte que nós temos aqui no país. O Campeonato Paulista ele é muito forte, ele é duro. Eu já havia destacado isso em outra oportunidade. Não existe campeonato com a força, com a pujança e com a importância do Campeonato Paulista. Você pega do Campeonato Paulista entre Série A e B do Campeonato Brasileiro, quase todos os times estão no Campeonato Brasileiro. Se você pegar A, B e C, aí estão todas as equipes do Campeonato Paulista nessa divisão do coisa. O que não acontece em outros campeonatos regionais. Exatamente. Bom, a gente, para finalizar o panorama esportivo de hoje, uma última notícia aqui, que a FIFA divulgou hoje pela manhã, pontualmente há 40 minutos atrás, informações sobre o procedimento para o sorteio da Copa do Mundo 2022. A entidade máxima do futebol vai usar como referência o ranking de seleções a ser publicado no dia 31 de março agora. Como anunciado anteriormente, o evento acontecerá no dia 1º de abril em Doha, no Catar, a partir da 13h, horário de Brasília. Segundo a FIFA, 29 das 32 seleções participantes já serão conhecidas até o dia do sorteio. 28 delas serão colocadas no pote de 1 a 4, de acordo com o ranking da entidade. País sede, Catar, vai ficar na posição A1 do primeiro pote, que também terá as 7 melhores colocadas no ranking que estão classificadas. Do atual top 7, apenas a Itália não está garantida na Copa do Mundo. Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Espanha já classificaram e são as famosas cabeças de chave. Segundo pote terá seleções entre as posições 8 e 15 na lista de classificadas. Terceiro pote com aqueles times da 16ª a 23ª colocação. E o quarto pote serão os times entre 24º e 28º colocado no ranking geral da FIFA, mais 3 espaços reservados para os representantes dos vencedores dos playoffs intercontinentais e um vencedor dos playoffs da Europa. Os playoffs intercontinentais para a Copa serão realizados no dia 13 e 14 de junho no Catar, com o representante da Ásia enfrentando o 5º colocado das eliminatórias sul-americanas e o representante da Confederação da América do Norte, Central e Caribe, a CONCACAF, contra o da Oceania. Seleções da mesma confederação serão separadas dentro de cada um dos 8 grupos da Copa do Mundo, com exceção das 13 europeias. 5 das 8 chaves terão 2 equipes da UEFA. Tá aí então os detalhes para a Copa do Mundo. Já começa a dar o ar da graça, já começa a aparecer, inclusive, movimentar os próximos passos. Falando em Copa do Mundo, Rafael, aí quinta-feira agora tem aí a penúltima rodada das eliminatórias aqui do nosso país sul-americano, né? O Brasil joga aí com o Chile, depois joga com a Bolívia. Tá aí
Está nas mãos do seu Tito. O Brasil já está classificado, né? Agora falta o seu Tito arrumar o time do Brasil, que até hoje ninguém sabe quem que é o time. O jogo do Brasil, para matar a saudade aí, vai ser realizado no Maracanã. Né? Exato. Já tem um grande ponto. Lembrando que o Panorama Esportivo é um oferecimento de Gráfica Palos. É isso aí, Rafael. Inclusive você que está com empresas novas, que zela pela imagem da sua empresa, você não tem que se preocupar com isso. A Gráfica Palos tem as melhores ferramentas para garantir os melhores resultados. Para que isso aconteça, a Gráfica Palos trabalha com serviços de panfletagem, etiquetas para balanças térmicas, cartões de visitas, convites, envelopes, etiquetas e sacolas com a melhor qualidade e o menor preço da região. É importante que você faça uma visita à Gráfica Palos, mas se a impossibilidade ocorrer, você pode solicitar o orçamento através dos telefones 3551-4054 e o WhatsApp 988-62-6514. Faça uma visita ou entre em contato com a Gráfica Palos. Você vai confirmar tudo isso que nós estamos falando. Fechado então, Coelho. Vamos embora, Marcão? Vamos pegar o feijãozinho, né? Tá na hora, né? Tá certo. Então espero que amanhã tenhamos boas notícias, que o São Paulo aplique aquela sonora goleada. Não vou gravar esse final pra vocês não usarem contra mim, mas minha expectativa é essa. Fechou? Fechou. Fechado. Um grande abraço ao Zé Augusto, conhecido índio, né? Jogava no gol, pegava muito lá no fundo da rede, né, Zé Augusto? Todos os dias ligado no Panorama Esportivo, parabenizando aí o nosso Panorama Esportivo. Panorama Esportivo fica por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Próxima atração Radiolar, a revista social da cidade. Gente, grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau e até lá.